Carlos, bem-vindo. Boa tarde, quero agradecer à Isabel Martins e toda a equipa da Vida Rural pelo convite que nos endereçou e também cumprimentar todos os intervenientes e participantes nesta conferência. Eu vou falar um bocadinho na apresentação, numa primeira parte, só contextualizar o que é o Centro de Competências Frutos Secos e depois falar diretamente sobre o mercado atual e eventualmente sobre algumas oportunidades e alguns frutos secos que podem ter mais interesse neste momento do que eventualmente outros e também perceber algumas oportunidades que o setor, que a fileira tem em Portugal. Eu vou então partilhar aqui a tela. Ora bem, julgo que já terão acesso. Exato. Bom, o Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos é uma organização de fileira que surgiu recentemente, há cerca de 5 anos, 2015, e que está sediado no norte de Portugal, está sediado em Bragança, mas é de âmbito nacional. Principalmente o que o Centro pretende e tem feito ao longo destes anos é definir programas de desenvolvimento de algumas ações que tenham contribuído para dinamizar a fileira. Ultimamente o que temos feito é o reforço da investigação, a promoção da inovação e, acima de tudo, a transferência e divulgação de conhecimento, não só através de conferências presenciais e através da nossa página do Centro de Competências, o Centro tem dentro do seu seio membros da produção, da transformação, da comercialização, mas acima de tudo aquilo que se pretende é trazer valor acrescentado para a fileira. Estes são exemplos de alguns projetos que estão em funcionamento no Centro, são projetos, alguns direcionados para as questões das pragas e doenças de algumas culturas, outros para a questão de produtos inovadores outros subprodutos que não estavam a ser aproveitados e que podem ter algum interesse no mercado e também outros projetos no âmbito da divulgação, da promoção, do incentivo ao consumo dos próprios frutos secos. Há várias parcerias com várias universidades, com vários politécnicos e também com algumas entidades privadas de investigação. E estes são os 6 principais que estão em funcionamento, mas temos desenvolvido outros ao longo deste tempo. Passando diretamente para o tema para o qual fomos convidados, que tem a ver com o panorama dos frutos secos. Primeiro, um pequeno panorama da situação atual no mundo. Se repararmos para os quadros que têm à vossa frente, a área de produção dos frutos secos a nível mundial tem crescido, estamos a falar de 6 mil milhões de hectares de área de produção de frutos secos a nível mundial e temos uma produção na casa dos 11 milhões e 500 mil toneladas de frutos secos a nível mundial, ou seja, temos assistido a um crescimento regular da área de produção e um crescimento também regular da produção dos próprios frutos e a tendência é para que continue a crescer. O consumo no mundo também tem subido gradualmente. Neste momento, quer de frutos secos diretamente, quer de produtos à base de frutos secos, já vamos nos 15 milhões e 600 mil toneladas de consumo de frutos secos e produtos processados à base de frutos secos no mundo, sendo que as amêndoas e as nozes representam cerca de metade do consumo mundial dos frutos secos. São as duas principais culturas consumidas em todo o mundo. Passando para o panorama nacional. Os frutos secos em Portugal, de 2015 para cá, têm estado a recuperar não só a sua área de produção, mas também a quantidade de quilos produzidos, de toneladas produzidas em Portugal, e estamos neste momento com cerca de
100 mil toneladas de frutos secos produzidos em Portugal, grosso modo, e cerca de 90 mil hectares de área plantada com frutos secos. E quando estamos a falar aqui em frutos secos, estou-me a referir exclusivamente à castanha, à noz, à amêndoa, à avelã, ao pistácio e à alfarroba. Algo que também é muito importante é o consumo em Portugal. Nestes últimos 2 anos, o consumo estabilizou na casa das 67 mil toneladas ano, mas notámos um crescimento considerável de 2014, 2015 até agora. Costumo dizer às vezes em tom de brincadeira, não sei se foi coincidência com o aparecimento do centro ou não, mas o que é certo é que nestes últimos 5 anos o crescimento tem sido exponencial e começa a ser cada vez mais normal e mais habitual termos na dieta dos portugueses os frutos secos. Passámos de 3,8 quilos habitante ano em 2014, 2015 para os 6,5 kg, mais ou menos, neste momento. Ou seja, quase que em 5 anos duplicámos o consumo de frutos secos em Portugal, seja na sua forma natural, sem serem processados, e também noutros produtos processados. Falando agora de cultura a cultura, começando pela amêndoa, a amêndoa neste momento tem cerca de 40 mil hectares instalados em Portugal. Estamos com cerca de 22 mil, 23 mil toneladas de produção, mas brevemente, quando digo brevemente, os próximos 3, 4, 5 anos, poderemos aumentar bastante a produção de toneladas de amêndoa. Isto porque, por tradição, o amendoal estava situado em Trás-os-Montes e no Algarve, e com a aposta forte e bem que foi feita principalmente na bacia do Alqueva, nós temos muitos pomares instalados em regadio, em intensivo, que vão certamente fazer aumentar bastante a quantidade de amêndoa produzida em Portugal. Os mercados, o preço da amêndoa ao produtor em 2019 andou entre os 80, estamos a falar valores com casca, estamos a falar amêndoa em casca e não fora da casca, entre os 80 e os 90 cêntimos por quilo da amêndoa de casca dura, a chamada amêndoa tradicional, e entre 1,40€ e 1,5€ a amêndoa de casca semi-dura ou as variedades mais modernas. Os principais mercados da amêndoa, os principais consumidores são a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, Estados Unidos, Reino Unido, ou seja, estamos a falar, a maior parte dos grandes mercados são mercados com algum poder de compra. Estes são os principais mercados consumidores da amêndoa. E como vimos um bocadinho atrás no slide anterior, em Portugal também temos acompanhado o consumo da amêndoa. Como pontos fortes da amêndoa, Portugal tem boas condições edafoclimáticas para a cultura, ainda somos bastante deficitários relativamente à produção, ou seja, ainda há muita margem para a autossuficiência. A amêndoa portuguesa, principalmente a amêndoa tradicional, era reconhecida já anteriormente, ou seja, há algum reconhecimento desta qualidade. É uma cultura com elevada rentabilidade comparado muitas vezes com outras culturas. É uma produção que também é compatível com as atuais condições sociodemográficas do meio rural, e isso viu-se a forma como o Alqueva mudou e como se acrescentou valor, não só com os frutos secos, mas também com outras culturas naquela região, e a deslocalização para o meio rural e a criação de riqueza e de trabalho neste meio. A questão das novas tecnologias de regadio adaptados também ao clima mediterrâneo
também vêm fazer com que a amêndoa possa ser uma cultura muito interessante, e está a ser uma cultura muito interessante em Portugal. É um produto que, para além do seu aproveitamento como fruto, pode ter um aproveitamento turístico, nomeadamente nos pomares tradicionais e nas zonas antigas de produção de amêndoa, como é o Douro, em que já hoje há esse aproveitamento. E também é o facto de não ser um produto perecível, como não são praticamente todos os frutos secos, torna-o versátil para a agrotransformação. Como é óbvio, não é só coisas boas, também poderá haver aqui algumas dificuldades, entre elas os eventuais custos de instalação por hectare, a questão da necessidade da água, a necessidade da água no amendoal, pelo menos os trabalhos que têm sido feitos até agora, verificamos que tem necessidades de rega superior ao olival. Há ainda algumas dificuldades de mecanização nos amendoais, especialmente nos mais antigos, que têm que ser reconvertidos, e estamos nesta fase ainda a ganhar alguma experiência, algum conhecimento sobre a produção mais intensiva do amendoal. Passámos de um panorama praticamente do amendoal em Trás-os-Montes e no Algarve para um panorama em que o Alentejo, neste momento, é um player importante, uma região muito importante, e vai certamente ser no futuro próximo uma das zonas com maior produção de amêndoa em Portugal. Passando da amêndoa para a noz não tem a dimensão que a amêndoa tem em Portugal. Estamos a falar numa área na casa dos 3.800, 3.900 hectares instalados, com uma área com uma produção na casa das 4.500 toneladas. É uma cultura que tem potencial, pode ter algum potencial. Teve alguns problemas nestes últimos 2 anos a nível de preços de mercado, principalmente em 2018, mas esperemos que recupere e que se adapte rapidamente ao mercado mundial. O preço indicativo em 2019 andou entre os 2,75€ e os 3,75€ por quilo. Não é um preço que poderia ser um bocadinho superior, que deveria ser um bocadinho superior, mas isto, as contingências do mercado ditam as regras. A nível mundial, mais uma vez, os principais mercados são os mesmos, ou são idênticos aos da amêndoa, são os mercados com algum poder de compra e que tradicionalmente consomem frutos secos, como a Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul, a Espanha, a China, o Reino Unido, o Canadá, a Holanda, a França e Itália. Relativamente a pontos fortes desta cultura e vantagens sobre a mesma. Mais uma vez, o clima em Portugal, nomeadamente nas regiões de Trás-os-Montes, Beira Interior e algumas do Alentejo, tem condições climáticas muito boas. O surgimento de algumas plantações novas e bem conduzidas permitiram também incentivar esta cultura e trazer um novo fogo à cultura da noz em Portugal. A noz portuguesa é uma noz reconhecida pelo sabor, pela qualidade e pelas suas características, e também tem existido algum esforço na organização deste setor. O setor da noz não estava muito organizado, não está muito organizado, e tem-se tentado organizar o setor. Como pontos fracos, continuamos a ter uma cultura muito dispersa e muito idosa, tirando os pomares mais recentes. A dimensão das propriedades associadas à noz são pequenas, estamos a falar de explorações com menos de 1 hectare. 80% dos pomares de noz ou de nogueiras em Portugal têm abaixo de 1 hectare, o que é um problema para a cultura e para a profissionalização da mesma. E também continuamos a ter aqui alguma baixa produtividade, principalmente nos nogais tradicionais. Nos mais recentes, já começamos a inverter um pouco a situação. Relativamente à avelã, a avelã é uma cultura e que acompanha a vida rural. Certamente, em fevereiro deste ano, saiu uma reportagem sobre
esta cultura e sobre as potencialidades desta cultura em Portugal. A avelã praticamente não existe em Portugal. Estamos a falar de 350 hectares instalados, o que não é praticamente nada, e uma produção de 250 toneladas de avelã em Portugal. Ou seja, estamos a falar quase de uma cultura que não existe, mas que pode ter muito potencial, e vou, se calhar, nesta cultura falar um bocadinho mais do que nas outras, por ser menos conhecida eventualmente e pelo potencial que tem. A cultura, o ano passado, os números que temos de comercialização é na casa dos 2,5 € por quilo, um valor que está bastante abaixo daquilo que pode ser o mercado da cultura em Portugal e na Europa. Só para termos um exemplo, em Itália, no mesmo período, o valor mais baixo andou na casa dos 3 €, podendo chegar aos 4,60 € por quilo, ou seja, há aqui uma diferença e uma margem de crescimento bastante grande. Os pontos fortes da avelã. A avelã, em Portugal, tem 3 zonas de eleição que podem apostar fortemente nesta cultura porque tem condições edafoclimáticas excelentes, que é a região de Trás-os-Montes, de beira interior e beira litoral. Estamos no mesmo paralelo que a região de Cuneo, em Itália, Piemonte, ou seja, que é a zona onde são produzidas as avelãs mais caras da Europa e de melhor qualidade. Também em Portugal, como ponto forte, temos o facto de não termos praticamente produção, ou seja, o grau de autossuficiência é muito baixo. A nível mundial é uma cultura deficitária, o mercado, há muito mercado para a avelã, há muita procura da avelã no mercado mundial. É também um produto que não é perecível e é versátil para a transformação. E aqui, na questão da procura, vou reter-me numa situação que já foi publicada, também na revista da Vida Rural, que tem a ver exatamente com a procura dos grandes players mundiais de chocolates à base de avelã, que estão dispostos a apoiar tecnicamente e na organização da produção de avelã em Portugal. Já o estão a fazer em Itália, estão a fazer em Espanha, estão a fazê-lo na Turquia e a abertura para o fazer em Portugal também existe, e não fosse a situação que todos estamos a passar do Covid, eventualmente já teríamos tido aqui a visita da equipa técnica da Ferrero em Portugal para visitar algumas zonas com potencial produtivo e visitar algumas cooperativas e alguns agricultores que estão interessados em entrar na cultura. Como tudo, também há aqui alguns aspectos menos positivos que há que ter em conta. Os avelanais, se não forem implementados de uma forma correta, poderão ter baixas produtividades. É preciso fazer a instalação de uma forma bastante profissional e com algumas condições e com algumas porta-enxertos e variedades devidamente adaptadas. Em Portugal, a produção está desorganizada e há uma pulverização de preço, ou seja, daí a situação que temos da avelã em Portugal, e é importante referir que praticamente o grosso dos avelanais em Portugal estão situados ali na zona de Viseu, na beira interior, embora estejam a surgir alguns já aqui no norte de Portugal. Há também aqui eu estou a ter algumas interferências. Alguma baixa produtividade e rentabilidade também nos avelanais tradicionais. Mas é uma cultura, se não existindo praticamente em Portugal, que tem uma margem de progressão muito grande e que poderá ser uma alternativa a outras culturas mais tradicionais. Passando da avelã para a castanha também tem tido um crescimento em Portugal. A castanha está implementada essencialmente no norte de Portugal e em algumas zonas mais altas das beiras. Tem uma produção de área, neste momento, de cerca de 35 mil hectares instalados e uma produção na casa das 33, 34 mil
toneladas ano. A castanha é um fruto seco específico, é mais expressível que os outros todos que temos falado até agora. Os principais mercados são a Itália, a Suíça, a Alemanha, alguma coisa para os Estados Unidos e também para o Brasil, no caso do português. O preço em 2019 andou entre os 2,5 € e os 3 € em média, embora haja uma diferença de preço de variedades para variedades e também alguma sazonalidade antes do São Martinho e depois do São Martinho. De referir que na questão da castanha, a maior parte da castanha nacional é para exportação, é um fruto seco por excelência que é exportado, 80% da produção nacional é exportada. Continuamos a ter boas condições edafoclimáticas. A castanha portuguesa é muito valorizada nos mercados nacionais e internacionais. Existe alguma organização no setor, nomeadamente a nível de denominações de origem protegida, que poderão valorizar o produto, e existem algumas unidades industriais de transformação, nomeadamente primeira transformação, congelação, perto das zonas de produção e com uma capacidade instalada de trabalho já muito boa e com uma forte implementação nos mercados externos. Ou seja, isto são pontos fortes da castanha. A castanha continua a ter uma margem grande de progressão. Contudo, a castanha atravessa aqui alguns desafios e algumas dificuldades importantes. Uma delas tem a ver com a questão de problemas fitossanitários, nomeadamente uma praga recente que já afetou em tempos a Itália, ou recentemente a Itália, há 7 anos, que é a vespa da galha dos castanheiros, e em Portugal está, neste momento, a instalar-se em força e poderá trazer algumas dificuldades aos produtores. O armazenamento e conservação dos frutos também é um problema, é um produto mais expressível que os outros frutos secos, tem muito mais água que os outros frutos secos todos, e também é um produto que continua a ter algum mercado paralelo. Eu vou tentar acelerar, que já estou a ver que estou perto do meu tempo. Outro fruto que pouco se tem falado ou pouco se fala em Portugal é a alfarroba e que pode ter algum interesse também se cultivado e trabalhado de uma forma correta. A alfarroba está localizada praticamente só no Algarve, está com uma produção de cerca de 10, 12 mil hectares de área de produção e estamos com 40 mil toneladas de alfarroba ano. O preço em 2019 andou entre os 60 cêntimos e os 70 cêntimos por quilo. Não é um preço mau, poderia também ser bastante melhor, mas a alfarroba tem muito potencial. Porquê? A alfarroba, para além de termos condições boas no Algarve e em algumas zonas também do Alentejo, é uma cultura que se adapta facilmente a solos pobres e praticamente não necessita de água, ou seja, é uma cultura muito deficitária em água, não precisa de muita água. Tem muitas valências relativamente ao aproveitamento também da alfarroba, não só da semente e da goma, que é o mais valorizado, mas também da sua polpa, que neste momento começam a surgir no mercado uma série de produtos e de derivados da alfarroba que têm bastante valor acrescentado. A fileira também da alfarroba está relativamente bem organizada, há 2 OPs reconhecidas, as empresas transformadoras também estão localizadas junto da produção, ou seja, há aqui um potencial de crescimento bastante bom. Os pontos fracos é a necessidade de reconverter os pomares tradicionais e é necessário modernizar a produção de alfarroba em Portugal. Relativamente ao pistacho, que julgo que é o último fruto seco que me falta falar, eu aqui vou falar muito rápido, uma vez até porque há um dos intervenientes que vai falar exclusivamente sobre esta cultura, não lhe quero estar aqui a retirar o protagonismo. Em Portugal ainda é uma cultura bastante recente, é uma cultura moderna, eventualmente será uma cultura rentável. Eu tenho aqui os valores de Espanha de 2019, entre os 4,5 € e os 8,80 € por quilo, dependendo
das variedades e se é em modo de produção biológica ou não. Aparentemente tem alguma estabilidade de preços e há alguns porta-enxerto, algumas variedades já bem estudadas na nossa vizinha Espanha. Em Portugal, como pontos fracos, há algum desconhecimento ainda sobre a cultura, ou bastante desconhecimento sobre a cultura, eventualmente a utilização do material vegetal inadequado para já, e também ainda há pouca organização no setor. Mas eu aqui sobre o pistache não me queria alongar muito mais, até porque o interveniente que vem a seguir a mim irá falar sobre esta cultura e não quero passar por cima disso. Sobre as oportunidades do mercado de frutos secos, não é... As oportunidades têm a ver com a mudança de hábitos alimentares, com a mudança também do funcionamento daquilo que é a nossa dieta, e os frutos secos estão comprovados hoje em dia que são muito importantes para a saúde, fazem parte de dietas alternativas, também estão utilizados na cosmética, podem ser uma forma de vida também, e há uma série de produtos a surgir no mercado derivados destes mesmos frutos secos, ou seja, é um mercado em crescimento, é um mercado da alimentação saudável e da alimentação energética. Os frutos secos, a maior parte deles são considerados superalimentos e podem ser substitutos de outros alimentos que até aqui nós utilizávamos com maior regularidade. Tem havido também, e há algumas possibilidades de valorização dos produtos, e temos trabalhado alguma coisa nessa forma, tem a ver com a transformação do produto em produtos de segunda, de terceira e quarta gama, produtos que trazem valor acrescentado. Eu trago aqui o exemplo, por exemplo, da castanha, que se 1 kg de castanhas em fresco pode valer 2,5 €, transformado poderemos ter produtos de 60 € por quilo ou mais, desde cremes, pastas, marrons, glacês e por aí adiante. Há também algumas campanhas publicitárias fortes que têm sido feitas para a promoção dos frutos secos, nomeadamente os Estados Unidos aposta muito na campanha da amêndoa, também são os maiores produtores mundiais da amêndoa, mas há uma campanha forte e uma campanha que é realista, que é potenciando aquilo que são as mais-valias dos frutos secos e são as mais-valias para a saúde. De uma forma muito rápida, os principais benefícios para a saúde têm a ver com o controle do colesterol, o controle da diabetes, são fortes fontes naturais de ômega 3, são muito ricos em antioxidantes, têm uma elevada concentração de sais minerais, são muito ricos em vitaminas e têm propriedades anti-inflamatórias também interessantes. Ou seja, há aqui uma série de situações e que são muito importantes, nomeadamente são fontes calóricas para crianças, para adolescentes, desportistas, preferencialmente quando consumidos em cru. Para concluir aqui a minha apresentação, também queria deixar aqui alguns benefícios ambientais e sociais da cultura dos frutos secos. O Covid e esta pandemia veio desmistificar o mito urbano que a agricultura poderia ser a mãe de todos os males relativamente às questões ambientais. O que verificamos é que nas grandes cidades como Lisboa, Paris, Londres e no mundo em geral, essas grandes cidades nunca tiveram um ar tão respirável como agora e nunca houve tão pouca poluição no ar como agora. E a agricultura não parou e continua a funcionar. Os frutos secos são disso também um bom exemplo. Os produtores de frutos secos também não pararam, continuaram a trabalhar e não foi por isso que houve aumento da poluição. A produção de frutos secos pode ser também um garante do mosaico paisagístico, quando em modo tradicional, já falámos do aproveitamento turístico das culturas, mas também são uma forma de diversificação das culturas e fixação de pessoas em meio rural. Temos o exemplo do Alqueva, que criou riqueza, tem grandes empresas ligadas ao meio rural e à produção de frutos secos e que contribuem para a economia do país e para a criação de emprego. O autoaprovisionamento também diminui a pegada ecológica. Se nós deixarmos de importar tantos frutos secos que importamos, nomeadamente nozes, avelãs, amêndoas,
vamos contribuir para a diminuição da pegada ecológica. As culturas são culturas que também estão bem identificadas com os modos de produção sustentáveis. A maior parte dos frutos secos dá-se bem em modo de produção biológica ou modo de produção integrada, o que é benéfico para o ambiente e para uma produção sustentável. Funciona também como barreiras naturais para fogos florestais, nomeadamente em zonas de montanha em que alguns frutos secos podem ser instalados. Quando conduzidos de forma tradicional, também podem ser potenciadoras de biodiversidade. Estas plantas e estas culturas são fixadoras de carbono e podem contribuir decisivamente para a balança nacional. E deixo-vos... Carlos Silva, vou-lhe só pedir para concluirmos. Eu vou concluir, foi o último slide, e dizer-vos só que as culturas dos frutos secos têm, acima de tudo, não só vantagens para a saúde de quem os consome, mas também para a saúde de todos, porque são culturas sustentáveis e que nos garantem mais-valias em termos ambientais. Agradeço mais uma vez a atenção e a oportunidade à Vida Rural para participar nesta conferência e ficarei depois disponível para algumas questões. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Penso que tivemos aqui uma fotografia muito esclarecedora daquilo que é o espectro dos frutos secos. Vou-lhe pedir para terminar a sua partilha de tela, para podermos voltar a vê-lo. Muito bem. Penso que já está. Já está. E tenho aqui algumas questões para si que saíram da plateia. A primeira é sobre a cultura da nogueira. E a pergunta é: qual o tipo de solo e clima mais indicado para a cultura da nogueira? Muito rapidamente, porque temos aqui várias questões, não podemos responder a todas, mas vamos tentar. Sim, falámos aqui, as regiões, a cultura da nogueira requer alguma água e também algumas horas de frio, ou seja, basicamente, como já falámos, na beira, algumas zonas da beira interior, Trás-os-Montes e algumas regiões do Alentejo que têm algumas horas de frio, são regiões que podem ter algum potencial para a nogueira, de uma forma muito sucinta. De qualquer das maneiras, todas as pessoas que tiverem algumas dúvidas mais técnicas sobre as culturas poderão sempre descarregar os nossos cadernos sobre as culturas, estão todos disponíveis no site do Centro Nacional de Competências, www.cncfs.pt, e estão lá todas as culturas e podem descarregar, o download é gratuito e podem nos enviar também as questões mais específicas, porque se estivermos aqui a falar mais pormenorizadamente sobre cada cultura... Não saímos daqui, não é? Não saímos daqui. Não saímos daqui. Tem aqui outra questão que tem a ver sobre mercados de destino por grosso, no caso da nós também. Em termos de da venda nacional, qual é a tipologia de clientes mais predominante? Sim, a nós, por norma, tem um consumo sazonal, como nós vemos nas prateleiras dos supermercados. A nós com casca ou nós sem casca, nomeadamente na altura do Natal e de passagem de ano. Por tradição, são as alturas em que se consome mais frutos secos em Portugal, nomeadamente a nós. De qualquer das maneiras, hoje em dia já começa a haver um consumo mais espaçado no tempo e há uma incorporação na pastelaria. Agora, os principais consumidores de nós na Europa são os nórdicos, nomeadamente a Alemanha, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, são os principais consumidores de nós em Portugal, da nós europeia. Muito bem. Carlos, tenho aqui uma outra questão. Se existe alguma estratégia nacional para o desenvolvimento de novas variedades de frutos secos, uma vez que a maior parte das novas variedades atualmente plantadas resultam da investigação varietal em Espanha? Sim, tem sido feito algum trabalho pelas universidades e pelos politécnicos em Portugal. Eu vou pedir, por favor, peço desculpa interrompê-lo, Carlos, para desligarem os micros, está bem, quando entrarem na sessão. Obrigada. Posso prosseguir, Carlos, por favor? Sim, tem sido desenvolvido essencialmente alguns porta-enxertos em Portugal e estudados alguns porta-enxertos e eventualmente as variedades que melhor se adaptam às nossas condições. Não é só em Espanha, e em Espanha tem sido feito um grande trabalho na área dos frutos secos, mas há um trabalho muito grande também no Chile, nos Estados Unidos, em Itália, em França, dependendo das culturas que estamos a falar. Se falarmos na noz, o Chile tem um trabalho excelente, na amêndoa a Espanha também tem um excelente trabalho e os Estados Unidos, na avelã os italianos, a Itália
tem um trabalho muito bem feito. Em Portugal, temos estado a acompanhar alguns investigadores, quer nos politécnicos, quer nas universidades, a possibilidade de desenvolverem as plantas que melhor se adaptam às nossas condições, partindo, eventualmente, de algumas que já são conhecidas, não é? Uhum. Carlos, tem aqui uma pergunta em jeito de provocação, que é se o amendoim não entra na categoria dos frutos secos. Nós vamos falar de amendoim hoje na mesa redonda, Sim, mas provavelmente porque é que não incluiu na sua apresentação também o amendoim? sim, à semelhança de outras culturas que poderiam estar a noz pecan também é um fruto seco, o caju também é um fruto seco, mas nós não estamos a produzir em Portugal. Não estamos a produzir em Portugal. O amendoim, sei que há algumas tentativas de produção de amendoim em Portugal, mas neste momento ainda não é uma cultura relevante. Eventualmente, no futuro, se houver condições para isso, o pistácio também é uma cultura muito recente em Portugal, mas neste momento já está incluído e já faz parte da fileira dentro do Centro Nacional de Competências. E os outros frutos secos poderão fazê-lo ou vir a fazer também no futuro, dependendo ou não da existência em Portugal. Agora, estamos a falar dos frutos secos existentes em Portugal. E há aqui um fruto que também poderemos considerar um fruto seco, e é um fruto seco, e que não falámos aqui, que é o pinhão, e o pinhão não falámos porque está inserido no Centro de Competências da Pinha e do Pinhão. Ou seja, foi apenas e só por isso, mas não há qualquer estigma quanto ao amendoim ou qualquer outro fruto seco, pelo contrário, é um fruto seco com muito potencial, com muito interesse e que muito consumido, agora não produzido em Portugal. Muito bem. Nós ainda temos aqui mais algumas questões, mas como já estamos aqui um bocadinho alongados no nosso tempo, dizer-vos que nós vamos dar a oportunidade de dar estas respostas. Nós vamos produzir no final desta conferência um e-book com as principais conclusões e com o vídeo, e portanto as questões que não houve tempo para responder aqui serão depois respondidas e enviaremos aos oradores e serão depois respondidas posteriormente. Mas só para continuar aqui nesta provocação do amendoim, só para lhe dizer que o Rodrigo Vinagre da Torriba manda dizer que só este ano foram plantados 750 hectares de amendoim ali na zona ribatejana, portanto já é uma cultura que já vai no oitavo ano de produção. É um início e esperemos que não é provocação nenhuma, é com alegria que vejo essa notícia, porque é uma cultura diferente, uma cultura que está a dar os primeiros passos e que poderá ser interessante também para a balança comercial portuguesa e isso é sempre bem-vindo. E com essa abertura, certamente poderemos falar depois a seguir em off, depois da conferência, e é óbvio que o amendoim terá todas as portas abertas do Centro de Competências dos Frutos Secos para fazer parte e para estar incluído como estão todos os outros. Ficar certamente. Convido também depois a assistir à mesa redonda mais daqui a pouco, onde vamos falar também da cultura do amendoim e perceber um bocadinho o que é que está a ser feito e o potencial que ainda pode vir por aí. Muito obrigada, Carlos Silva. As questões, como ainda tinha aqui algumas que não tivemos tempo para responder, enviar-lhe a posteriori para depois serem divulgadas neste e-book que depois vamos enviar aos participantes desta conferência. Fico por aí. Muito obrigada, Carlos. Obrigada. Obrigado.